reencarnação é um tópico, colocaria, complexo e ao mesmo tempo controverso, pois se remete a muitas outras coisas e é um desses conceitos que uma vez que você compreende, que você entende, explica muitas lacunas que a gente vê, explica muitos porquês. Mas antes de começar esse vídeo, bom, meu nome é Leonardo, eu peço a você que me acompanha, que se inscreva no canal, deixe seu like e também não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. Sem mais, então vamos lá. Reencarnação. É realmente uma coisa complexa. Assim, sendo bem direto, a explicação é relativamente simples, né? É a ideia do retorno, é a ideia de que a vida não acaba apenas aqui, de que ela tem uma continuidade, de que existe um pós, que existe um anterior também, e que isso é algo cíclico, ou seja, que a existência é por natureza cíclica. Na verdade, se remete a isso. Existem, vamos colocar assim, pontos de consideração a se pensar sobre isso. Vamos colocar sempre as perguntas: o que acontece depois, o que veio antes? E a resposta é que isso depende de como você quer interpretar isso, pois ninguém tem a verdade absoluta nesse sentido. Você vai encontrar certas respostas, vamos colocar assim, uma vertente como o espiritismo, outras em algo como o budismo, por exemplo. Depende de como você interpreta, depende ainda mais de o que e como você experiencia a realidade. Que tipo de experiência você já teve que revelou para você isso, né? Pois lá no final o que você tem são direções, né? Direcionamentos, mas fatos concretos não há nenhum. O que você pode ter é realmente um senso intuitivo do que faz mais sentido para você, do que se alinha mais com seus valores, do que realmente faz mais sentido com o que você almeja como humano aqui. Então, tem esse aspecto a se considerar. Pois, por exemplo, vamos dizer assim, que existe aquela máxima, entre aspas, você vai encontrar em livros espíritas, por exemplo, que, sei lá, a cada 100 anos você volta aqui, mas isso não é uma regra, entende? Varia. Cada indivíduo é individual, cada caso é um caso, não funciona assim. Isso extrapolando ainda, entendeu? Ninguém consegue afirmar isso categoricamente, muito menos provar, até porque não se tem mecanismos de fazer tal coisa. E aqui é importante ser cético, você aceitar isso como um conceito é uma coisa, você, pois faz sentido para você, agora tomar isso por garantido também não é exatamente algo inteligente, muito menos sábio de qualquer forma, pois por mais que faz sentido, eu levei um tempo também para racionalizar essa coisa toda, para realmente entender, pois quando você olha para a realidade, você olha para o mundo e fala, cara, como isso pode ser como é se as coisas são assim? E, tipo, como pode ter pessoas em aspectos tão diferentes, como pode ter tanta injustiça, como pode ter tanto caos, guerra, enfim, injustiças, desigualdade, mas lá no final isso tem algumas formas de serem respondidas que se remetem a isso, né? Seja a ideia, para colocar assim, da lei do retorno, causa e efeito, no qual a gente comumente é visto por aí como karma, que explica muita coisa mesmo. E quando você conecta com essa ideia do retorno, a existência como algo cíclico, no qual você volta aqui, de que essa casca que nós utilizamos, esse vaso, ele é temporário, ele é transiente, ou seja, de que não dá para ter um certo apego com isso, pois ele se esvai, o que fica na verdade é o seu eu genuíno, o seu eu verdadeiro, que ele possui um corpo, e não o contrário, não um corpo que possui um espírito, mas um espírito que possui um corpo momentaneamente, e vai nessa direção, essa compreensão, e quando eu busco entender essa questão, eu vou nessa direção, pois tentar se apegar com um assim, tempo, com regras, não faz muito sentido, dado que para você validar esse tipo de conceito em você mesmo, você vai ter que ter experiências muito peculiares, muito particulares, que para a maioria das pessoas não é coerente, vamos colocar assim, é como você sair do corpo, projeção astral, enfim, que valida isso se você o fizer e que vai assustar muita gente, naturalmente, pois é um choque de realidade tremendo você vê que você não é você isso aqui, mas você é algo desconexo disso. Você existe independentemente do vaso que você habita. É um daqueles choques de realidade que muda qualquer um e que eu convidaria qualquer um a testar, buscar e se propor a realizar, pois vai gerar uma mudança tremenda, uma transformação, no sentido de que uma vez que você entende isso, parece que vira uma chave interna pessoal que as coisas mudam internamente e ao longo do tempo existem outras ramificações, mas o ponto que eu tento trazer aqui é não se apegar exatamente a esses conceitos, como a esses conceitos, mas sim se apegar ao que isso é aplicável na sua vida, pois, vamos colocar assim, de que adianta eu entender que a vida, de que a existência é cíclica, mas se eu continuo sendo um babaca, se eu continuo tratando as pessoas como lixo, se eu ignoro as pessoas, se eu trato-as mal, de que adianta? Não
Entende? Se eu sei que eu vou voltar e vou ter que responder por isso, dado que eu entendo essa questão do lei do retorno aqui, mais ainda, de que eu tô meio que preso a essas questões, pois enquanto eu não consertar, não vou fugir disso. Então, eu consigo continuar sendo assim? Algumas pessoas vão ser assim, é a realidade. Mas se você entende isso, você consegue continuar sendo assim? É o tipo de pergunta que surge naturalmente a partir dessa compreensão que deve ser realizada. Eu vou continuar no mesmo caminho? Eu vou continuar acertando a minha cabeça contra a parede, esperando um resultado diferente? Entende? Se remete a esse tipo de coisa. Pois, lá no fundo, se você entende que tudo que você faz por um terceiro volta para você, aí aqui escapa desse conceito terreno, né? Vamos colocar assim, essa noção temporal humana, que vamos pensar assim, 1 ano, 2, 10, não. Pode ser daqui 100, pode ser daqui 1000, e vai voltar, independentemente de como, do quanto você goste disso ou não, voltará. Então, você vai conseguir, se alguém continuar agindo dessa forma sabendo disso, você vai continuar sendo quem você é, se sentindo na pele, tendo que realmente, se você bate alguém, ter que apanhar depois. E essa é literalmente o que acontece na prática, né? Pois se você machuca alguém, seja com palavras ou com qualquer outro instrumento, inevitavelmente você também será ferido. Essa é a lei, né? Pois cada centavo será pago, dessa ninguém realmente foge, é uma máxima. Então não existe coerência em saber disso e continuar agindo assim. Não dá pra você ficar pisando numa formiga, por exemplo, de forma intencional, maliciosa, sabendo que nela também existe um fragmento do divino ali, pois Deus está em todas as coisas, toda a vida em sua expressão é sagrada. Como você vai realmente maltratar um animal sabendo disso? Como você vai maltratar ainda mais uma pessoa sabendo disso? Entende? Se você sabe que dentro dela também existe o divino, dentro dela também existe o sagrado, e ela é sagrada, por mais incompatível que você seja com o que ela acredita ou como ela se comporta, ela precisa e deve ser respeitada. E se você não fizer, consequências existirão naturalmente. Então, se remete a essa ponderação, a essa reflexão que deve ser feita. E traz consigo a compreensão, pois quando você entende isso, que você não vai fugir. Ninguém vai conseguir fugir, pelo menos na minha compreensão, não tem como fugir disso. Como você vai se comportar a partir daquele momento? A partir do momento no qual você sabe, não é acreditar, você sabe que não tem como fugir. Essa acaba sendo realmente onde o ego realmente é meio que estraçalhado por essa reflexão. E pega muita gente, dói pensar sobre isso. É o tipo de coisa que me incomodou durante um bocado de tempo, pois quando você entende esse conceito, você é meio que obrigado a mudar o seu comportamento, você é meio que obrigado a dar outra face, muitas das vezes, mesmo que os outros te esbofeteiem. Por quê? Pois se a pessoa lhe faz mal, ela faz mal para ela mesma. Ela pode, se quiser continuar sendo assim, no entanto, eu, sabendo do que eu sei, eu não posso me comportar assim. Eu não posso ir lá e devolver. Por mais que às vezes doa, claro, se posicionar é necessário, no entanto, você realmente se igualar é se rebaixar, na verdade, pois maior é aquele que serve. Então, mas isso vai para uma outra questão. No entanto, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você entende isso, você não consegue viver de uma outra forma que não seja minimamente alinhado ou coerente com esse tipo de valor. Você não vai conseguir desrespeitar ninguém, você não vai conseguir fazer certas ações mais. Não é compatível, não bate mais. E tem um outro sentido de que, sabendo disso, sabendo dessa compreensão, o julgamento também deixa de existir. É claro que sempre existe em um certo nível, isso é meio que natural, é parte da experiência humana também, né? É difícil você olhar para alguma coisa, uma pessoa, um comportamento que vai às vezes contra aquilo que você entende por correto, e dentro da sua mente não tem aquele sussurro, tipo, isso é errado, tipo, essa pessoa é ruim, ela é X ou Y por fazer assim, por se comportar assim, mas isso já é um erro também, pois julgar é errado, não julgueis, ponto, não tem um porém, não tem um mas, não existe nada, é ponto, acabou ali. Então, tem essa máxima também, e que deve ser respeitada depois da mesma forma, e aí que entra o retorno. Quando você deixa de fazer assim, você vê que os outros também param de fazer isso com você. É uma coisa que acontece, e você vê isso em tempo real, e é uma experiência bem peculiar você chegar nessa realização de quando você intencionalmente, não vou dizer se restringe, mas controla a sua reação. É claro que isso é um processo, eu não sou capaz de fazer isso o tempo todo, é algo teórico aqui que eu estou falando, que eu
me esforço para tentar fazer, eu falho também o tempo todo. No entanto, esse é o objetivo, é realmente deixar de ser assim, é realmente deixar de reagir o tempo todo de forma negativa. Claro que existem deslizes, como todos o fazemos, é parte da experiência humana, né? Na verdade, todos estamos aqui para aprender exatamente isso. Então, mas você vê isso em tempo real é uma coisa bem curiosa e mais ainda, você vê que isso gera um impacto positivo. Não é de imediato, pois tem aquele outro porém, né? Se você entendeu isso também, se você entendeu que o ciclo é eterno, entre aspas aqui, uma quantidade de tempo que escapa da nossa concepção, compreensão humana, de que o que você faz às vezes não vai ser colhido nesse mesmo ciclo, às vezes é para daqui 10, daqui 20, ou no próximo, quem sabe. No entanto, ainda assim você não deve deixar de plantar para que exista essa colheita. Então, cada semente do bem que você faz, que você planta, agindo de forma genuína com alguém, realmente oferecendo um abraço para alguém que às vezes precisa disso, você ouvindo, tendo paciência, dando atenção, pois não é sobre aí que entra outro problema, né? Tem gente que confunde você ser benevolente com ou caridade com você dar dinheiro para as pessoas, pois tudo se remete a dinheiro nos dias de hoje. E quando não tem nada a ver com isso, é sobre você estar presente no momento, quando você vê alguém precisando de ajuda, você parar e perguntar, você está bem? Está tudo bem? Você precisa de ajuda? Sabe? Que às vezes você vê isso, tipo, você quer conversar, é só isso, é ser humano, sabe, com as pessoas. E é complicado, às vezes, ser assim, pois tem pessoas que aceitam isso, outras não, as reações são diversas, pois existe aquele ceticismo de que tudo possui algum tipo de interesse secundário, quando às vezes você só quer ajudar alguém e você acaba recebendo rudez, ou vamos colocar assim, ataques gratuitos. Mas ainda assim, não se deve deixar de agir dessa forma por receber esse tipo de coisa, né? Pois se você, na primeira vez que você recebe uma negativa, você deixar de agir como você deve agir, é como se você tivesse reprovado um teste, pois esse é o ponto. Às vezes vão ter situações assim, no entanto você deve perseverar nessa ação constante de ser assim. Caso contrário, você já perdeu, pois é contínuo. E a vida tem esse cunho, né? É um teste contínuo, é uma escola e hospital. Então, e pensar sobre essa coisa de reencarnação, eu digo que muda qualquer pessoa, mas não pensar, mas vivenciar, né? Novamente, demanda algum tipo de experiência pessoal para que isso possa ser finalmente validado. Não é sobre acreditar no que eu falo, ou você pegar um livro sobre espiritismo, ou sobre, sei lá, qualquer outra prática espiritualista que vai nessa direção, que realmente tem esse cunho, e, e seguir aquilo cegamente, não. É sobre você ir verificar com seus próprios olhos, tirar suas conclusões, entender, sabe, faz os testes necessários se você precisar. Pule no fogo, o máximo que você vai fazer é se queimar. E o que você tem a perder exatamente? Por, sabe, testar as suas próprias crenças. Se elas forem reais, elas sobreviverão ao teste. E tem esse ponto também. O que é real, o que é verdadeiro, sobrevive ao teste. O que não é, se queima, se esvai, sabe, desaparece. Pois o que é verdadeiro permanece. O que é real, o que é alinhado com coisas maiores, resiste o teste do tempo. Essa é sempre a regra. Então, aquilo que é bom, aquilo que é real, aquilo que é genuíno, sobreviverá ao teste. E não se deve ter medo de testar aquilo que você acredita, pois aqui é uma provocação. Se as coisas que você acredita são tão mal fundamentadas ao ponto de que algo tão simples as desequilibra, é porque você não acredita o suficientemente nelas, ou que você não fundamentou-as bem o suficiente. Então, essa é uma provocação a ser feita, esse é um questionamento natural que deve ser feito. Se a sua fé é tão fraca para ser abalada por algo tão simples, a sua fé é genuína de fato, a sua crença, seja ela qual for, o que você acredita é tão sólido assim quanto você acha? Talvez a resposta seja não, e é necessário rever. Eu passei por esse processo. Você precisa fazer isso. É claro que isso demanda esforço, demanda, assim, coragem, no sentido de que não é legal. Não é legal você ter que olhar e falar, cara, o que eu acredito é bobagem. O que eu acredito não é coerente, não é completo. Eu preciso de mais respostas. Aí onde eu vou encontrar isso? Você começa a sua busca, você começa a estudar, a ler, a ir atrás. Hoje, informação não falta, né? O que falta, na verdade, é vontade em buscá-la, mais ainda de se aprofundar para entender. Então, vai nessa direção. E, novamente, não acreditar em ninguém. Tudo deve ser, deve ser questionado. Não importa de quem venha, não importa quem fale.
pois na ausência do questionamento existe sempre a ignorância. E pior, você está fadado a ser puxado pelo nariz por aqueles que pensam quando você não o faz. E essa é a reflexão que eu deixo com vocês hoje. Eu peço você que me acompanhe e que se inscreva no canal, deixe seu like também, não deixe de me acompanhar nos meus próximos vídeos ativando a notificação. E se tiver sugestões de novos vídeos ou comentários, sugestões ou críticas, pode deixar aí que a gente vai estar acompanhando. Até o próximo vídeo.